Olá, este é um podcast sobre o filme Olha Quem Está Falando, filme norte-americano do ano de 1989, com direção de Amy Heckerling. O filme teve produção de Jonathan D. Crane e o roteiro também da diretora Amy Heckerling. O filme teve distribuição da TriStar Pictures e o seu lançamento se deu no dia 13 de outubro de 1989 nos cinemas norte-americanos, chegou aos cinemas brasileiros no dia 3 de agosto de 1990, ou seja, quase um ano depois. Era uma época, antigamente, os filmes, eu acho que eu até já comentei isso em outros podcasts, que os filmes costumavam chegar aqui no Brasil com muito tempo depois da estreia nos cinemas norte-americanos. Hoje em dia, os filmes são lançados no mesmo dia que nos cinemas americanos e tem filme que, dependendo, é lançado até um pouquinho antes. Olha só que curioso. O filme Olha Quem Está Falando teve um orçamento de 7 milhões e meio de dólares com uma bilheteria de 297 milhões de dólares, ou seja, o filme foi um sucesso estrondoso. Quase 300 milhões de dólares em bilheteria para um filme de comédia é uma bilheteria assim excelente, porque esses filmes assim, eles geralmente têm uma bilheteria ali mediana, entre 50 a 100 milhões. Não é o tipo de filme que rende uma bilheteria grande, como produções grandes, como, por exemplo, filmes da Marvel, ou então filmes do James Cameron, que é aquelas megas produções. Enfim, são filmes que têm uma bilheteria ali mediana, né? Mas, enfim, esse filme, Olha Quem Está Falando, ele teve duas continuações. O filme Olha Quem Está Falando também, de 1990, e Olha Quem Está Falando agora, de 1993. O primeiro filme, que é o filme que eu estou falando deste podcast, o filme retrata a vida de Molly, que é interpretada pela Kirstie Alley, que ela tem um caso amoroso com seu chefe, Albert, interpretado pelo George Segal. E, assim, ele é casado, tem filhos, e ainda assim ele tem esse caso com a Molly, que é a sua secretária, né? Assim, aquela coisa bem clichê mesmo, né? Enfim, do relacionamento deles, ela acaba engravidando. E do que ela engravida, a princípio ela fica preocupada, né? Porque não era uma gravidez planejada, óbvio, ainda mais com um cara que era casado, que prometia para ela que iria se separar da Beth, que era a esposa dele. Só que ele fala para ela assim: você me dê mais um tempo, porque toda vez que eu falo da palavra divórcio, ela fica mal de saúde, não sei o que. Ele inventa que a mulher dele tem bulimia, ou seja, um cara escroto total, mas até aí é praxe, né? Desse tipo de estereótipo do cara casado que não quer largar a mulher, mas também não quer perder a amante. Só que o pior é ela, burra, acreditar nesses comentários dele, né? Ou ela acreditava por ser burra, ou no fundo ela não acreditava, mas fingia acreditar porque ela estava muito apaixonada por ele. O que não faz sentido nenhum, porque se você for ver o filme, o cara já é meio velho, é meio feio, assim. Então, não faz sentido nenhum, né? Você pensa assim, em vez de aquele estereótipo do bonitão, não é o estereótipo bonitão, malhado, alto, aquela coisa. Já é quase um senhor de idade, vamos dizer assim, né? Estatura mediana, mas enfim, né? Gosto não se discute, né? Enfim, ela fica grávida dele. Ele acaba deixando ela na mão, né? Durante a gestação e depois que ela tem um bebê, típico. E no dia que ela entra em trabalho de parto, ela acaba conhecendo o James Ubriaco, que é interpretado pelo John Travolta, que é um taxista, é um cara aparentemente bonito, né? O John Travolta nessa época ainda estava bonitão, aí sim. Cara bonito, alegre, bem com a vida, né? Ele não tem grandes ambições, né? Ele é um cara assim que a vida do jeito que tá para ele tá bom, assim, né? Ele tem seus conflitos, né? Mas assim, nada que descaracterize o personagem. É um personagem muito bom. Para mim é o melhor personagem da história, é ele. Ele junto com o bebê, o Mike, né? Enfim. E
E assim, ela acaba se apaixonando, né, pelo James, né, que ele acaba virando babá do filho dela, né, e aí conforme eles vão convivendo, ela vai se apaixonando por ele aos poucos, sem perceber, porque nesse meio tempo ela tá à procura de um cara ideal para ela e que ao mesmo tempo seja ideal para o filho dela, né, porque o Albert, obviamente, não é uma opção boa para ser pai da criança, porque largou ela grávida, depois que ela teve o bebê, ele não entrou em contato. Eles se distanciaram por um tempo e ele também, além de provar ser um péssimo pai para o filho dela, por sempre estar ausente, também provou que não é o companheiro ideal para ela, que ela não quer ficar com um cara que é casado, né? Então, durante o filme, a gente vê ela tendo vários encontros com vários rapazes diferentes, né? À procura de alguém que ela acha que é ideal para ela, né? E para o filho dela. Só que, no fim das contas, quem acaba se provando ser ideal para ela e para o filho é o James, que acaba se apaixonando por ela, pelo bebê também, né? E é muito legal o entrosamento entre ele e o bebê. Depois entre ele e ela, e entre os três no geral, né? E o bebê, o telespectador, vai ouvindo os pensamentos do bebê ao longo do filme, e os pensamentos, né? É a voz do Mike, né, para o telespectador é interpretada pelo Bruce Willis, que é o dublador do Mike. Tipo, os personagens do filme não estão escutando ele, porque ele ainda é um bebê, não fala, mas a gente vai acompanhando a linha de raciocínio da criança, os pensamentos da criança perante as situações que ela está, desde o momento em que ela é gerada na barriga da mãe até o momento que ela sai da barriga e ele sai da barriga, né, e vai crescendo, a gente vai acompanhando a voz dele, os pensamentos e tudo isso, né? E assim, e também no elenco nós também temos a Olympia Dukakis como a Rose, que é a mãe da Molly. A mãe da Molly não tem muitas cenas aqui, né? Mas ela também é uma personagem carismática, né? A Molly tem uma relação com a mãe, assim. Você vê a relação da Molly com a mãe, parece mais uma relação de duas amigas do que de uma mãe e uma filha. O que é até legal, né? Esse entrosamento das duas, né? Que a mãe e a filha que se dão muito bem, tem aquela relação assim de amizade, né? Sim, eu acho bastante interessante. É uma personagem que eu até que assim não tem muitas cenas, né? Gostaria que tivesse tido mais. É uma personagem legal, bacana. E também temos no filme o Abe Vigoda como o vovô Vincent Ubriaco, né? Que é o avô do James, né? Para quem não sabe, aqui só como um comentário breve, para quem assistiu o filme, o Abe Vigoda, ele interpretou o Técio no filme Poderoso Chefão de 1972. Já gravei um podcast aqui no canal sobre esse filme, né? Aliás, sobre a trilogia toda. Mais uma vez eu falo, vão lá, escutem, tá muito bom. Para mim, o melhor filme de todos os tempos é o Poderoso Chefão, mas enfim, eu já falei isso em outros podcasts, já falei no próprio podcast, enfim. Vamos voltar aqui pro filme Olha Quem Está Falando. Filme de comédia muito delicioso, muito gostoso, sessão da tarde. É a história basicamente de uma mãe solteira, né, que tem que criar o seu filho, né, e que se vê abandonada pelo seu parceiro, que era um cara casado, e ela acaba se aproximando, se apaixonando pelo taxista que levou ela para o hospital no dia que ela teve o bebê, o Mike, né. Assim, é uma história muito boa e a criança, né, o contexto que a criança está inserida também é bacana, né. A gente vai acompanhando aquele bebê e crescendo, né? E ele evoluindo os pensamentos dele, né? Ele ia aprendendo as coisas, né? O entrosamento da mãe com o filho também é muito bom, né? E a forma como o Mike acaba se apegando ao James também é muito bonita, né? Enfim. E agora vamos ao meu top 15 de melhores cenas do filme Olha Quem Está Falando, de 1989. Vamos lá. Em 15º lugar, eu fico com a cena em que a Molly vai até a casa de repouso para ajudar o avô do James. O James, né, depois que ele levou ela pro hospital, né, ela teve o bebê e tudo mais, ele depois foi na casa dela levar a bolsa que ela esqueceu no táxi dele, né. Eles acabam tendo essa aproximação e um determinado dia ela flagra o James ali perto da carta da caixa de onde ficam guardadas as cartas que o carteiro vai colocando, e ele diz que alguém deve ter colocado por engano uma carta que estava saindo da caixa. Só que ela ficou de olho nele depois que ela sai, e aí ela vê ele mexendo, ele pegando uma carta que
estava saindo da caixa dela, escondendo dentro da blusa, né? Ele acaba falando para ela que ele usou o endereço dela para poder conseguir transferir o avô dele de um lugar que ele estava, de uma casa de repouso, para outra, porque ele não podia usar o endereço dele, porque não era o endereço fixo, uma coisa assim, mais ou menos. Aí ele acaba convencendo ela a deixar ele usar o endereço dela, e como uma forma de trocar a favor, ele cuida da criança dela, no caso o bebê, tipo, ele fala assim, que tal se eu for o babá do seu filho, e aí você usa o meu endereço, tipo uma troca de favor, eu cuido do seu filho, e como uma forma de me ajudar, você deixa eu usar o seu endereço para poder conseguir transferir meu avô para uma outra casa de repouso, né? Não vou falar asilo, porque é um pouco forte. Aí a contragosto acaba aceitando, eles acabam chegando num acordo, né? E ali mais para perto do fim do filme, ela acaba recebendo uma chamada dessa casa de repouso nova que o avô do James está instalado, né? Tá morando, dizendo que acho que ele estava dando trabalho ali com alguma coisa. Aí ela foi chamada para ir até lá. Ela foi lá e acabou conversando com o diretor da casa de repouso e acabaram resolvendo ali os conflitos que tinha em relação ao avô do James, né? Aí depois ela acaba encontrando o James quando ela está saindo da sala lá do diretor. E ali eles já estão com a relação meio estremecida, porque eles já se envolveram romanticamente falando e ao mesmo tempo tiveram uma briga logo em seguida. Eu já vou falar sobre isso. Mas enfim, essa cena em que ela vai até lá resolver o problema do avô do James fica como a minha 15ª melhor cena, é muito boa. Em 14º lugar, eu fico com a cena em que o James se despede do Mike. Como eu acabei de falar, o James e a Molly acabam se envolvendo romanticamente. Só que a Molly tem medo de que a relação dela com o James não dê certo, que ela acabe engravidando, e enfim, que aconteça com ela tudo que aconteceu entre ela e o Albert, né? E também porque tem uma parte do filme que a Molly e o James estão no táxi dele, e eles estão conversando e ela impressionada como o James consegue muitas coisas assim com facilidade, de graça, né? Como comida, entre outras coisas. Aí ele fala assim, comigo é assim mesmo. Aí depois, enquanto ela e o James estão lá se beijando, estão na cama, ela imagina a vida dela com um monte de filho e ela fumando maconha no mesmo lugar que as crianças, e ele todo barrigudo, enfim. É aquele tipo clichê clássico de que minha vida vai ser um inferno. E aí ela pensa assim, enquanto ele tá lá com ela, no momento romântico, ela fica pensando nisso e acaba dispensando ele. E também tem um outro momento, quando o Albert já sabe que o Mike nasceu, já tá crescido e tudo mais, que o Albert e a Molly conversando, ele fala que quer conhecer o filho deles, ela fala tudo bem. Aí tem um momento que ele acaba indo na casa dela sem ela estar lá, quem tá lá é só o Mike e o James, só que o James acaba não deixando o Albert ver o menino e acaba expulsando ele lá de chutes a pontapés, literalmente falando. Aí depois, quando a Molly chega em casa, ele fala do Albert, os dois acabam tendo uma discussão, né? Porque ele acredita que o Albert não tem direito de ser pai da criança, uma vez que abandonou ela quando ela e a criança mais precisava, né? Que era durante a gestação e depois da gestação também, dos primeiros meses, que são geralmente os meses que a criança dá mais trabalho. E os dois acabam brigando, né? E aí, depois disso, num outro momento, aparece ele entrando no quarto do James, se despedindo do Mike. James vai até o quarto do Mike, se despede do Mike, dizendo assim, eu acho que eu não vou mais poder ficar vindo aqui na sua casa, porque eu tive um conflito com a sua mãe, enfim, você não tem culpa de nada, é só que não vai dar mais pra eu ficar vindo aqui. Aí a gente escuta os pensamentos do Mike, não querendo que o James vá embora, porque o Mike já se adaptou ao James como o pai dele. O Mike vê o James como o pai dele, não o Albert, que ele mal viu. Aqui no filme ele só vê o Albert uma vez, o Mike. Enfim, em 13º lugar, eu fico com a cena em que a Molly flagra James mexendo em sua caixa de cartas. Eu já falei sobre essa cena, né? Que é quando eles acabam chegando no acordo, né? Dele ficar como babá do Mike. E em troca, ela deixa ele usar o endereço dela lá para resolver as questões administrativas com relação à mudança, a transferência do avô dele de um lugar para o outro. Em 12º lugar, eu fico com a cena em que o James se oferece para ser babá do James. Eu também acabei de falar logo na sequência disso, né? Que eles acabam chegando no acordo e ela acaba topando que ele seja babá do filho dela, o Mike.
Em 11º lugar, eu fico com a cena em que Molly e James brigam por causa de Albert. Eu também já acabei de falar, né, sobre essa série, é uma sequência só, né, assim, sequências bem direitinho. Quando a Molly chega em casa, né, depois do James ter expulsado o Albert da casa dela, ele fala assim: ah, mas ele não tem direito de ser o pai dele porque ele não estava aqui quando você e o Mike mais precisaram. Aí a Molly fala assim: ah, mas ele é o pai do Mike, ele tem o direito de ver o filho quando ele quiser. Nesse ponto ela não está errada, mas, por outro lado, o James também não está errado. Aí a Molly e o James começam a discutir, aí ele fala assim: ah, que eu sou a coisa mais próxima que o Mike tem de um pai. Aí a Molly fala assim: ah, e você acha que é responsável para ser pai de alguém? Porque ela considera ele muito crianção, muito rebelde, assim, não com maturidade suficiente para ser pai de alguém, para ser levado a sério. Ele fala assim: ah, engravidar de um cara casado é ser responsável? Nesse momento dá aquele turn down forward, aí ela perde a paciência, aí a briga esquenta um pouco mais, e eles acabam discutindo e ele acaba indo embora da casa dela, né? Enfim, né? Tem isso. Em 10º lugar, agora no nosso top 10, em 10º lugar, eu fico com a cena em que a Molly flagra Albert com outra mulher na loja de roupas. Isso é no dia que ela acaba tendo a criança. No dia que ela acaba tendo a criança, né? Que ela vai com a amiga na loja de roupa, né? A amiga tá experimentando uma roupa por ela, uma vez que ela já não consegue usar a roupa com um estereótipo mais magro, porque ela já tá bem barriguda por conta da gravidez. E aí, né? A Molly e a amiga dela vem o Albert saindo de um provador de roupa com uma mulher. Quando a Molly vê o Albert, ela sai correndo da loja, a amiga sai correndo atrás dela, o Albert vai atrás da Molly, enfim, é uma confusão, um pandemônio danado. E a mulher que tá com o Albert também, aí a mulher da loja manda as duas lá, a mulher que tava com o Albert e a amiga da Molly entraram, porque elas estão usando roupa da loja e não pagaram. E a Molly e o Albert acabam tendo uma discussão ali no meio da rua e o Albert diz pra ela que tá numa fase muito egoísta e ele dá umas desculpas sem pé nem cabeça. A Molly manda ele pro inferno, né? Percebe que ele não vai largar a mulher e que ele só usou ela, né? Vamos dizer assim. E do que ela já ficou grávida, ele perdeu o interesse, o tesão nela, vamos dizer assim, né? Aí depois ela sai correndo, deixa o Albert falando sozinho. E aí é um momento em que ela começa a sentir as dores, as contrações já de trabalho de parto, né? Ela já sente que a hora do bebê chegou, a hora do bebê nascer chegou. E, enfim, eu já vou chegar nessa cena. Mas esse momento em que ela flagra o Albert com outra fica como a minha 10ª melhor cena. Em 9º lugar, eu fico com a cena em que a Molly revela a Albert que está grávida. Isso é logo depois que ela vai no ginecologista, depois que ela faz o teste de gravidez na casa dela, né, com aquele teste de farmácia, tudo mais. Depois que ela já fez esse teste, passou com o médico, tem um momento que ela está andando no parque com o Albert, revela que está grávida e tudo mais, né. Ele fala que vai estar com ela porque ela precisar, enfim, um monte de mentira que a gente sabe que acaba não se concretizando, né. Quem acaba fazendo o papel de pai do menino é o James, mas só depois que a criança nasce, né? Enfim. Em 8º lugar, eu fico com a cena em que a Molly descobre que James tentou estragar seu encontro. Tem uma parte do filme que o Mike já deve estar mais ou menos com um ano e meio, por aí. Lembra que eu falei que ela se encontra com vários caras na esperança de achar um cara que ela considera ideal para ele, pro menino? Então, tem um cara que vai até um dos caras que inclusive foi a mãe da Molly que disse que ia promover o encontro entre ela e esse cara, trabalho de contador e tudo mais. Ele vai até a casa da Molly para esperar ela para poder os dois sair juntos da casa da Molly. E aí ele tá ali na sala, né, esperando a Molly terminar de se arrumar. E aí o James fala que é o babá do filho dela, até aí normal, né? E aí ele fala assim: ah, a Molly ela é o tipo de mulher durona, ela não gosta dos caras querendo puxar a cadeira pra ela, abrir a porta, querer pagar as coisas, ela é do tipo que quer fazer tudo. Aí o cara acredita, né? Porque, enfim, o cara tá convivendo como babá do filho dela, conhece ela muito bem. E é engraçado também, um outro momento antes desse, que esse cara e o Mike estão disputando os canais da TV. O cara quer ver o jogo de futebol e o Mike quer ver lá um desenho de urso. É sensacional.
Aí depois o cara sai com a Molly, né? E aí eles estão no restaurante, aí recebe a conta, ela percebe que ele não vai pagar, ela paga. Depois os dois no táxi, ela acaba pagando a conta do táxi. No cinema, ela já vê logo que o cara não vai pagar e ela paga. Ela acredita que o cara é um pão, mão de vaca de marca maior. Aí no final do encontro dos dois, ele fala assim: ah, que o seu babá, que você, né, que sim, que você é um tipo de mulher assim, independente, não sei o quê, elogiando o jeito dela, e ela não entende nada. Ele: ah, o babá do seu filho me falou que você não gosta dos caras pagando as coisas, nem nada disso. Aí ela entende. Aí é nessa hora que ela saca que o James estava tentando melar o encontro dela, e aí ela entra dentro de casa disposta a armar o barraco pra cima de James. Só que aí o James e o Mike já estão dormindo no sofá, os dois já estão esgotados de tanto ter brincado e bagunçado pela casa, enfim, né? Em sétimo lugar, eu fico com a cena em que o James vai até a casa de Molly para entregar a ela a bolsa que ela deixou no táxi dele. Isso é depois que ela já tem o bebê, né, e tudo mais. Alguns dias depois, ele acaba aparecendo na casa dela, deixa a bolsa. Ela fala que ainda tem que ir na delegacia porque alguém roubou a bolsa dela. Ela: como é que você sabe onde eu moro? Aí ele fala assim: você deixou a sua bolsa no meu táxi. Aí ela agradece, né? Assim, esse momento é muito bom. Aí é quando ele tem o primeiro entrosamento já com o Mike, né? Já tem algumas semanas, né? Enfim, é sensacional. Os comentários do Mike, o bebê, durante o filme são sacadas interessantes, muito engraçadas. São tão bons quanto as frases do James, né? Assim, o James é sensacional. Em sexto lugar, eu fico com a cena em que a Molly leva Mike para o Albert conhecer, né? Que ela acaba mais de um ano depois que a criança já está praticamente andando, né? Aí é que o Albert aparece, né? Ele quer conversar com ela, né? Ele promove o encontro com a Molly por meio de um outro contador, né? Que trabalha como chefe da Molly, né? Ele acaba meio que promovendo esse encontro, né? Como uma desculpa de umas contas que tem que ser revisada, enfim. Ela acaba indo até a empresa do Albert, a contragosto, porque o chefe dela mandou. E o Albert acaba querendo puxar assunto com a Molly sobre a vida pessoal dela, sobre o Mike, sobre o que ele andou fazendo nesses últimos tempos, aquela coisa toda. Aí a gente um papo daqui, um papo de lá, ele acaba dizendo que quer conhecer a criança, né? Aí depois a gente sabe, né? Como eu já falei, ele vai até a casa dela no momento que ela não tá, tenta ver o menino, não consegue, a Molly e o James acabam brigando porque o James deixou ele ver o menino. E aí a Molly, num certo dia, acaba levando o menino, né, pro Albert conhecer. Só que o encontro não dá certo. Ela já percebe que as reais intenções do Albert é manter o caso com ela, mas que não quer se comprometer com o menino. Ela manda ele pro inferno, quebra uns brinquedos que tem lá na sala dele. O Mike, vendo aquilo achando bonito, vai e quebra também, né? Enfim, é um encontro um tanto quanto desastroso. Agora vamos pro meu top 5. Em quinto lugar, a Molly revela a sua mãe que fez uma inseminação artificial para engravidar. A mãe fica horrorizada. Ela fala: mas minha filha, você é uma mulher jovem, bonita. Só quem faz inseminação artificial é mulher feia que não consegue ninguém, quer ter um filho, ou mulher lésbica. Porque não pode ter filho, obviamente, porque ele tem romance com outra mulher. E a Molly fala: não, mãe, eu quis fazer, não sei o que, eu não consigo encontrar um cara certo. Aí a mãe ficou horrorizada, né? Mas, enfim, acaba aceitando a situação, né? Mas, na verdade, ela só falou pra mãe que fez uma inseminação artificial porque quando ela contou pro Albert, ele ficou um pouco receoso em relação quando as pessoas perguntarem quem é o pai. Aí ela já inventa na hora: eu vou dizer pra todo mundo que eu fiz a inseminação artificial. Porque, tipo, nem ela sabe pai porque é inseminação. Aí ela acaba mandando esse caô pra mãe, né? Que a princípio acaba acreditando, fica espantada, mas enfim. E aí tem uma parte do filme que a mãe da Molly vai até o apartamento da Molly, só que ela não abre a porta e escuta a Molly e o James ali conversando, ele tirando uma farpa do dedo dela. E aí ela pensa que os dois estão tendo uma relação íntima ali no momento, né? E ele ainda fecha o zíper da calça quando tá saindo do apartamento. Aí ela pensa que ele é o pai do Mike. Só que ela fala: não, ele não. Ele é só o babá, enfim.
É sensacional. Em quarto lugar, eu fico com a cena em que o James cuida de Mike enquanto o Molly sai pro encontro. É aquele encontro que ele acabou falando pro cara. Ah, que ela gosta de pagar tudo, não gosta dos caras pagando as coisas pra ela, abrindo a porta do carro, puxando a cadeira pra sentar, entendeu? É esse cara. Enquanto ela tá no encontro com esse cara, que o encontro, além dela ter que pagar tudo, o cara tinha uma conversa, tinha um papo muito ruim mesmo, né? Enfim, o James está lá dançando com o Mike, brincando, fazendo a maior farra na casa. Enfim, essa cena também é sensacional. Terceiro lugar, agora no nosso top 3. Terceiro lugar, eu fico com o nascimento do Mike, né? Que logo depois que ela já tá no hospital, né? Ela tá recebendo os cuidados da enfermeira, preparatório pro parto, né? Ela tá reclamando de dor, a enfermeira. Ela tem uma parte do filme que ela faz uma voz meio grossa, assim, meio demoníaca, enfim. É muito engraçado. Eu não sei se na dublagem, eu não me lembro se na dublagem em português ela faz essa voz grossa, assim, com um momento de muita raiva, mas, assim, no áudio original ela faz essa voz bem grossa, assim, é bem engraçada. Aí o comentário que o James faz depois, calma, você tá nervosa, tem que chamar alguém aqui pra rezar em você, não sei o quê. Aí ela fala, eu preciso de remédios, né, que é drugs em inglês, né. Aí ele acaba correndo atrás de um médico pra dar alguma anestesia, algum remédio pra ela sentir menos dor, né, na hora do parto. E acaba achando o médico. E aí depois, na sequência, a gente já tem o parto dela, né, o Mike nasce de parto normal. Essa cena também é muito boa e logo que ele vem ao mundo, né, os pensamentos dele, mas quem é esse? Quem é esse? Eu tô com frio, me bota pra dentro. Essa cena é sensacional. E o James estava segurando a mão da Molly no momento que ela estava trazendo o Mike ao mundo, ou seja, ele foi muito mais pai do que o Albert, que só viu ele uma vez, e isso quando o moleque já tinha mais de 1 ano de idade, enfim. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que a Molly e o James resgatam o Mike no meio da rua. Isso é lá no fim do filme, né? Que ela acaba indo com o filho dela lá na casa de repouso do avô do James para poder resolver aqueles problemas. Já falei dessa cena, né? E o Mike, ele tá com um avô do James, só que aí no momento de distração do velho, o moleque acaba saindo do quarto e vê um táxi amarelo passando pela rua, acha que é o James e sai correndo, vai pra rua atrás do James, né? Aí depois a Molly e o James acabam percebendo que o moleque sumiu, correm atrás dele, vê ele num carro indo embora, e aí pronto, a confusão tá formada, né? Até que o James acaba vendo ele ali no meio de um cruzamento, vários carros acabam se batendo, porque um carro viu o moleque e acabou desviando, né, pra não bater no moleque. Por sorte não acontece nada, essa sequência também é engraçadíssima. E no final do filme nós acabamos tendo um beijo entre Molly e James, né, que os dois acabam se reconciliando depois do desespero de uma possível morte ou acidente do Mike, né, porque ele estava numa situação de vida ou morte, literalmente falando, né. Os dois acabam se reconciliando e o Mike chamando ele de Dada, né, que quer dizer papai, né. A primeira palavra que ele fala nem é mamãe, é papai, né, por conta do James, né. O entrosamento do James com o Mike é muito bom. E pra mim, agora em primeiro lugar, a melhor cena do filme, sem sombra de dúvida, é o momento em que a Molly entra em trabalho de parto e o James acaba levando ela pro hospital no táxi dele. Ela acaba chamando o táxi, o primeiro táxi que tá lá, um cara entra, não quer nem saber que ela tá em trabalho de parto, ou seja, um trouxão, vai embora. Aí depois na sequência ela vê outro carro amarelo táxi, que é o carro do James, né, o táxi do James, acaba chamando ele para, né, e aí ela pede pra ir pro hospital, aí na hora que ele olha pra trás e vê ela gemendo, e aquele barrigão de grávida, parece ter o bebê ali, mas que merda. E aí ele sai correndo com o carro, ele atravessa vários cruzamentos, quase atropela uns caras numa construção. Ele passa por cima de umas placas lá de, tipo, desviar da rua, enfim, é uma confusão só. E a conversa que ele tem com a Molly, e tá aquela carreira, ele com táxi, atropelando tudo e todos, quem puder, ele acaba entrando em desespero, porque ele não quer que o bebê nasça dentro do táxi dele, porque vai sujar tudo, né? Óbvio. Aí ele acaba chegando com a Molly no hospital a tempo, né? Ele acaba acompanhando ela até entrar no hospital, né? E no fim das contas, os enfermeiros pensam que ele é o pai da criança e acabam empurrando ele para vestir uma sopa para poder assistir o parto, né? Enfim, mas ele acaba indo e acaba ajudando a Molly no momento que ela mais precisa, né?
Você vê, né? Até um estranho ter mais consideração por ela do que o cara que se dizia amar ela e que tava com ela, tendo um caso amoroso há muito tempo, né? Você vê, né? Mas enfim, essa cena dela entrando no trabalho de parto e no táxi até a chegada do hospital, pra mim é a melhor cena do filme, sem sombra de dúvida, né? Não tem nem o que se discutir em relação a isso. A melhor cena do filme é essa, né? Os pensamentos do Mike também, olha, que nem eu digo e repito, são sensacionais. O entrosamento dele com a mãe e com o pai, principalmente, porque é o pai, né? O James acaba virando o pai dele, também é sensacional, né? Olha, parabéns. E aqui, duas curiosidades do filme que eu achei na internet. O Rotten Tomatoes deu para o filme uma pontuação de 58% de aprovação com base nas avaliações de 33 críticos. Para mim é uma pontuação baixa, porque merecia muito mais, porque é uma história muito boa do gênero comédia. E para quem não sabe, só nos Estados Unidos o filme arrecadou 140 milhões de dólares, tornando-se o filme mais bem-sucedido de John Travolta desde Grease, que é da década de 70, né? Um dia eu ainda pretendo ver esse filme, falar, quem sabe gravar um podcast, enfim. Tô devendo um podcast sobre Dirty Dance para vocês, né? Que eu já assisti esse filme já tem um tempinho, né? Mas em breve eu farei, né? Assim, e agora voltando aqui pro Olha Quem Está Falando, como um comentário pessoal do filme, pra mim é um filme, assim, muito bom, né? O elenco aqui tá todo mundo muito bem, desde da criança sem falar nada, só com a voz do Bruce Willis aqui tá sensacional. Até a química entre o John Travolta e a Kirstie Alley está sensacional, né? O George Segal como o pai do Mike, né? O cara que largou a mãe no momento que mais precisava também tá sensacional aqui, né? Assim, o elenco tudo tá muito convincente, é um elenco muito cativante, né? O filme fez jus à bilheteria, né? Quase 300 milhões de dólares em bilheteria, fez jus ao sucesso, né? A continuação do filme, Olha Quem Está Falando, também eu ainda pretendo falar sobre o filme em breve, né? Ainda pretendo fazer um podcast sobre Olha Quem Está Falando, também de 1990, que aí que é a continuação desse filme, só que agora além do Mike, nós também temos a irmã do Mike, a Julie, né? Aí tem o terceiro filme também, Olha Quem Está Falando Agora, só que aí como as crianças já estão grandes o suficiente para o telespectador precisar só dos pensamentos dele, aí já parte para cachorro, né? O James e a Molly acabam arranjando 2 cachorros para criar. Só que eu não vou falar sobre o terceiro filme, porque para mim o terceiro filme ele meio que foge da premissa original do filme, que é estendido até o segundo filme. O terceiro filme vira uma outra coisa que já não tem muito a ver, então foge da premissa da saga, da trilogia como um todo. O terceiro filme é o que foge. Mas enfim, em geral, de 0 a 10 eu dou nota 8 para esse filme, né? Filme muito bom. Super recomendo, filme Sessão da Tarde para vocês assistir com a família toda. E é isso aí. Fico por aqui com este podcast sobre o filme Olha Quem Está Falando, de 1989. Fui!